professora Jordana Ribeiro, estou aqui novamente para mais uma aula daquela sequência de aulas de coesão textual. A aula de hoje, aula 4, é sobre conjunção. Lembra do que é conjunção? Bom, então, se não lembra hoje, você irá lembrar, como irá também ver a relação dela com a redação do Enem. Antes que eu me esqueça, dê o like no vídeo, curta o canal e vamos iniciar. O que seria, então, coesão por conjunção? Quando eu tenho uma palavra que faz a ligação de ideias entre um período e outro, dentro do texto, entre uma frase e outra, dentro do texto. Essa ligação de ideias, ela pode ter diversos sentidos, tá? Como nós vamos ver agora. Por exemplo, eu tenho aqui na primeira frase, olha, ela é rica, mas não paga as contas que deve. Ela é rica, então, essa é a primeira oração, tá vendo? Eu tenho o verbo aqui. Depois, pagar, outro verbo aqui. Aqui eu tenho outra oração. Então, eu tenho um período, né? Opa, volta lá. Pode não, tela. Eu tenho um período aqui, né? Período é tudo que está escrito até um ponto, olha. Então, eu tenho um período. Esse período é composto por uma oração, duas orações. Período composto por duas orações. A ligação entre uma oração e outra oração é feita pela palavrinha mas. Ela está ligando o sentido desta oração com o sentido desta oração. E qual é o sentido que a palavrinha mas está dando a este período? O sentido de contraste, porque se ela é rica, ela tem condições de pagar a conta, mas não paga. Tá vendo o contraste aqui? Então, se estabelece uma contraposição de ideias. Aqui na outra frase, Fernando deixou de entregar a tarefa, portanto, perdeu nota. Eu já tenho, olha, um período e outro período, né? Porque eu tenho um ponto final aqui e um ponto final aqui. Então, eu tenho deixou, é um verbo, então tem um período simples, e aqui eu tenho um outro período que também é simples, porque só tem um verbo, só tem uma oração. E a ligação de ideias de um período para outro período está sendo feita, está se estabelecendo aqui pela palavrinha portanto. Então, qual o sentido que portanto traz quando liga esses dois períodos, né? Essas duas orações que estão separadas aqui por períodos. Ele vai trazer, então, um sentido de consequência, não é isso? Ele deixou de entregar as tarefas e por isso, não poderia pôr assim? E por isso perdeu nota. Tá vendo como é importante você saber exatamente qual o sentido que essas palavras vão dar ao seu texto? Porque você pode colocar uma palavra que você acha que vai dar o sentido e não dá. E aí você está errando a conjunção. E o que acontece? Pode trazer uma incoerência ao seu texto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho mais alguns elementos que são conjuntivos, tá? Eles vão funcionar aí desta forma que a conjunção funcionou ali no exemplo anterior. Eu tenho os advérbios e locuções adverbiais, advérbio de tempo, modo, causa, razão, circunstância. Gente, gramática faz parte da construção do texto. Tem que voltar em gramática e estudar um pouquinho esses elementos gramaticais, tá? Então, aqui eu tenho uma locução adverbial, que é muito bem. Então, os seus pais passam muito bem, tá vendo? Conjunção coordenativa e subordinativas. Eu tenho orações coordenadas, orações subordinadas e a ligação delas é feita por conjunções. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma oração subordinativa. Não sabemos se ela realmente virá. Então, ó, não sabemos, eu tenho aqui primeiro uma oração. Ela realmente virá, eu tenho outra oração. Então, a relação entre as orações é de subordinação e eu tenho um elemento fazendo a ligação entre elas, que é esse elemento que está fazendo a coesão entre uma e a outra, que é o sentido que está se estabelecendo entre uma e a outra, né? Entre uma oração e a outra. Locuções conjuntivas. Eu tenho várias, essas aqui são só algumas, tá? Mas vocês acham várias. É importante vocês, quando forem escrever uma redação, estar sempre olhando o que vocês podem escrever de conjunções e locuções dentro do texto. Desde que, uma vez que, ainda que, por mais que, à medida que, e assim por diante. Cada uma tem um sentido, né? As preposições também são elementos de coesão.
tá bom? Elas também vão ajudar na coesão textual, olha, eu tenho algumas aqui, com, contra, após, até, perante, sobre, traz e assim por diante, né? E algumas palavrinhas que nós chamamos de itens continuativos, dão sentido de continuidade, de sentido naquele trechinho que você está usando esta palavra, como por exemplo a palavrinha então, indica que a ideia vai continuar. Um exemplo de coordenativas aqui, olha, de orações coordenadas. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas por quê, né? Ela é uma oração completa, olha. Ela é completa, ela tem um sentido completo, todos os elementos necessários estão aqui, né? Sujeito, verbo e complemento. Agora eu vou ter outra oração, ó. Mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Então, aqui também, né? Eu tenho outra oração completa. Então, eu tenho coordenação. E aqui eu tenho uma palavra fazendo a relação entre elas. Tudo isso nós vimos para entendermos como funciona a coesão sequencial. É a coesão que é responsável por criar essa relação de sentido. Toda vez que você vira essa palavrinha aqui, ó, semântica, né, aqui está no plural, semânticas, está relacionada ao sentido do texto, tá bom? Então, a coesão sequencial está relacionada com o sentido do texto, está relacionada com o sentido que uma palavra que você está usando ali no seu texto vai dar entre as frases, os períodos, as orações e, consequentemente, o texto todo. E essas relações, elas podem ser de vários tipos. Adição, contraste, condição, causa, finalidade, consequência e entre outras. Olha a listinha que tem aqui para vocês. Então, pausa o vídeo, dê uma olhadinha com calma em todas as palavras, eu vou falar algumas, tá bom? Por exemplo, quando você vai adicionar uma ideia a mais ao que você já está apresentando, você pode usar essa de adição. Além disso, quer dizer que além do que você falou, tem mais coisa. Não é isso o sentido que vai dar? Não é esse? É inegável também destacar o que além do que você já falou. Você vai colocar mais uma informação importante. De oposição, embora, não obstante, entretanto, mas. Então, assim, se você usa muito mas, usa muito porém, use outras, olha quantas. Você tem que diversificar o uso delas dentro do texto. Afirmação e igualdade, felizmente, infelizmente, nesse sentido, do mesmo modo que. Cuidado quando você usa advérbio, tá? Que são as palavrinhas terminadas em mente. Fica meio repetitivo dentro do texto, evitem sempre que possível. Vocês têm tantas outras para usar, né? Use em caso extremamente necessário, tá bom? Exclusão, somente, só, sequer, senão. Enumeração. Em primeiro lugar, a princípio, olha, eu aconselho a não usar em primeiro lugar, tá? Não é errado, porém, dá um entendimento de que você vai ter que usar o em segundo lugar. E não vai, né? Então, use-o a princípio, fica tão mais bonitinho, né? O texto, ele tem que também... Nós também temos que trabalhar dentro do texto a questão da beleza, tá? Então, vamos preferir as mais bonitas. E vamos combinar isso, então. Não vamos usar em primeiro lugar. Explicação. Como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois, é óbvio que, e assim por diante. Tem outras, né? Conclusão. Em suma, por conseguinte. Olha que belezinha, por conseguinte. Que chique, não? Usem esta, olha que linda. Não vamos usar concluindo, tá? Mais um combinado entre a gente. Não vamos usar concluindo. Por quê, pessoal? Quem assistiu as primeiras aulas lá do canal vai lembrar rapidinho, né? Se nós estamos trabalhando a estrutura textual e o último parágrafo já é conclusão, ou você está finalizando a ideia de um parágrafo, então já é a finalização da ideia, já é a conclusão do que você está discutindo naquele parágrafo, não há necessidade de você dizer que está concluindo, você simplesmente vai concluir. O que você pode fazer, que é muito bom, é usar uma conjunção que indica a conclusão, como, por exemplo, portanto, né? Logo, por conseguinte, que é bonita, olha que chique, aí tudo bem, tá bom? Não vamos usar também o em suma, que significa resumindo, porque quando você vai resumir, você simplesmente resume, não precisa falar que vai resumir, tá? O em suma, ele não é tão ruim de usar, mas o resumindo é horrível, hein? Então, entre resumindo e em suma, você vai colocar
em suma. Se for necessário colocar, coloque em suma. Ok? Mais um combinado, hein? Continuação, em seguida, depois, no geral, em termos gerais, outro sim, olha que chique, outro sim no seu texto. Se você usou lá no parágrafo do desenvolvimento, são 2 parágrafos de desenvolvimento, não são? Então, você usou no primeiro parágrafo do desenvolvimento a princípio, no segundo você pode pôr em seguida. Olha que legal que fica. Tá dando uma continuação ao que você desenvolveu no primeiro. Se a princípio tem alguma coisa, vai ter uma sequência. Então, pode usar o quê? Em seguida. Tá? Pessoal, nós falamos também aqui, vocês estão percebendo que eu sempre volto na questão da estrutura textual, né? Introdução, o que é conclusão, o desenvolvimento. Então, assim, quem não assistiu às aulas do canal, volte, assista essas aulas, porque vai ajudar bastante, né? Eu retomo bastante o conteúdo, tá bom? Aqui eu trouxe mais uma vez aquela redação que também já apareceu em uma das aulas, lembram dela? Por quê? Porque eu quero falar um pouquinho de algumas palavrinhas aqui com vocês um pouquinho mais a fundo. A primeira é esse pois. Esse pois aí é uma conjunção coordenativa, pode ser conclusiva, explicativa ou adversativa, depende do sentido que tem aí na frase, né? E também vai depender do uso da vírgula, porque esse pois ele pode ser tanto conclusivo quanto explicativo. Tá? Se for conclusivo, eu posso trocar por isso. Se for explicativo, eu posso trocar, por exemplo, por visto que. A diferença é o uso da vírgula. Neste pois, eu tenho apenas a vírgula antes dele, tá vendo aqui? Eu só tenho essa. Então, ele é explicativo, porque na conjunção coordenativa explicativa, o pois vai levar vírgula apenas antes. Para ser conclusivo, ele teria que ter a vírgula antes e depois. Tudo bem isso? O porém, ele é uma conjunção adversativa, pode ser trocada por mas, pode ser trocada por contudo, todavia, né? Outro que eu gostaria de falar um pouquinho é esse mas também, aqui embaixo, tá vendo aqui? Mas também é uma locução conjuntiva aditiva, porque adiciona mais uma ideia, e ele tem um sentido positivo, então uma ideia positiva que vem na sequência. Pessoal, importante, quem não leu essa redação lá na outra aula, que eu pedi para depois pausar o vídeo, ler com calma, faça isso, hein? Ela é importante para entender bem toda essa construção. Eu também gostaria de falar desse enquanto, logo abaixo aqui do mas também. Estão vendo ele aí? Aqui, ó. Esse enquanto, ele é uma conjunção temporal, pode ser proporcional ou conformativa, vai indicar o sentido desta conjunção será ao mesmo tempo que ou a expressão à medida que, tá? E tem outras, tá? Eu tô dando um exemplo apenas porque tem vários exemplos, pelo menos para vocês entenderem o sentido que traz aí dentro da frase, né? Outra interessantíssima é o destarte. Esse destarte, ele é uma conjunção coordenativa e tem o sentido coordenativa conclusiva, por isso está no último parágrafo, olha, entenderam? Em vez de falar concluindo, ele colocou destarte. Olha a diferença, não dá uma diferença no texto? E aí, ele tem o sentido de desse modo, desta forma, consequentemente. Então, dá para trocar por uma dessas expressões. Ah, mas destarte fica muito mais bonito, né? Então, é isso. Tem mais uma coisinha importantíssima, que é isso aqui, ó. Conjunção. Entra aqui, ó. Conjunção e todos os elementos de coesão que nós estamos trabalhando nessa sequência de aulas, entra a competência 4, que é o que o Enem cobra do candidato. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa competência vale 200 pontos. Porém, outros concursos, tá? Concursos também cobram coesão da mesma forma, só que a forma de dar a pontuação é diferente, mas a cobrança é a mesma, hein? Então, a mesma aula aqui para quem for fazer Enem serve para quem vai fazer concurso. Só estou especificando no Enem agora porque há essa diferença de competência, tá? E o uso correto desta conjunção, desses elementos de coesão como pronomes que nós já vimos, ele vai proporcionar um melhor entendimento da sua argumentação, ó. Porque se você usa de forma adequada, você dá o sentido correto à frase, né? Então você está usando para defender o seu argumento. Tá aqui, ó, coerência textual, que é a competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, se você usa de forma inadequada, prejudica
o entendimento da sua argumentação. Então, uma competência, ela está interligada com a outra competência. Tá? E também acontece isso em concursos, pessoal. Não é porque lá não é cobrado da mesma forma como competência do Enem que não vai ser cobrada a relação entre elas. Vai ser sim, tá bom? Então, tomem cuidado para não errar a conjunção, para usar de forma diversificada. Vou voltar, ó. Ela não repetiu, tá vendo? Olha, como ela usou de forma diversificada dentro do texto. Então, isso também é muito importante para evitar as repetições. Em vez de ficar mais, troca, né? Usa o mas, usa o porém, usa o contudo, use de forma diversificada. Tudo bem? Pessoal, paramos por aqui. Bons estudos. Dê o like no vídeo antes que acabe. Se inscreva no canal para não perder as próximas dicas. E vai ter mais aula de coesão para vocês em breve, já já. Até mais!